né, da criação e também tem dos elementos da informática e tudo que a gente sabe que é corrompido pelo pecado também, gente. Então, toda a criação foi afetada. Vamos orar, gente? Senhor Deus, queremos agradecer Tua graça e Tua misericórdia, queremos agradecer por Jesus Cristo, que morreu na cruz por pecadores como nós, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que já foi pregada, pela Tua palavra, Senhor, que já foi administrada a nós pelos sacramentos, Senhor, e que agora, mais uma vez, possamos ser edificadas por ela. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar pelo título, né? Quem aqui de vocês já ouviu falar de tulip? Nem pedi para levantar a mão, o povo já levanta, né? Os 5 pontos do calvinismo, e vejam que eu coloquei entre aspas, os 5 pontos do calvinismo. Por quê? Porque calvinismo tem bem mais do que 5 pontos, certo? Mas, tradicionalmente, esses 5 pontos, é um acróstico, vocês vão entender por que é esse nome tulip. Ele é um acróstico, é formado por algumas palavras. Por que ele é chamado de 5 pontos de calvinismo? Bem entendido, por favor, irmãos. Teologia reformada é bem mais do que 5 pontos. Hoje em dia é muito comum a gente falar, você é calvinista? Eu sou calvinista. Aí você pergunta, por que você é calvinista? Porque eu acredito nos 5 pontos do calvinismo. Ok, você está junto com os calvinistas nessas questões. Mas calvinismo, ou teologia reformada, que é bem melhor o termo, né, é bem mais do que 5 pontos. Até porque, como a gente ensina aqui na nossa igreja, nós entendemos que a teologia do pacto, e a gente fala muito sobre isso aqui na nossa igreja, é a espinha dorsal da teologia reformada. Até o termo ponto do calvinismo, pontos calvinistas, não são bem apropriados, porque, primeiro, Calvino não inventou esses pontos. Segundo, nós não seguimos Calvino. E Calvino, inclusive, não inventou o calvinismo, para surpresa de muitos aqui. A primeira, talvez a obra mais importante de Calvino, que ele se destacou, foi em sistematizar aquilo que a reforma protestante já tinha elaborado, e, lógico, com um viés reformado. Lutero, por exemplo, escreveu 3 vezes mais sobre predestinação do que Calvino. Então, isso aqui não tem nada a ver diretamente com calvinismo, mas é que, na Igreja Reformada, o nome de Calvino acabou tomando essa precedência. Então, tulip, também chamado de os, entre aspas, bem explicado já, não são os únicos pontos, né, do calvinismo, e também conhecido como doutrinas da graça. Quando nós vemos por aí na internet escrito ou tulip, ou 5 pontos, ou doutrinas da graça, todos se referem a isso que nós vamos apresentar nesses 5 domingos aqui. Doutrinas da graça, 5 pontos, ou tulip, são sinônimos dessa apresentação, desse acróstico que nós vamos explicar aqui. Então, hoje é a nossa primeira aula. O que nós vamos ver hoje? Uma breve introdução. Como é que surgiram, então, esses pontos, já que não foi Calvino quem escreveu. E depois nós vamos entrar propriamente no primeiro ponto, que é a letra T, e depois a gente vai explicar que isso vem do inglês. No português começaria com a letra D, certo? Base bíblica. Os textos bíblicos que nós vamos utilizar, e esses não são os únicos, tem um etc. ali no final, né? Serve para isso, viu, gente? Tem mais textos. Tá? Quando tem um Szinho depois do versículo, quer dizer versículo seguinte. Tá? Então, base bíblica, alguns desses textos, Gênesis 3, e vejam que do Gênesis 3 até o Gênesis 6, versículo 12, nós temos uma porção de passagens referentes ao livro de Gênesis, depois os livros restantes, e a gente tenta seguir mais ou menos aqui uma ordem dos livros da Bíblia. E a nossa base confessional. Então, a gente tem a base bíblica, e como é que nós, como reformados presbiterianos, confessamos isso que cremos. Então, nós vamos utilizar a nossa confissão de fé, capítulo 6, e também a gente tem o auxílio do nosso Catecismo Maior de Westminster, perguntas 21 a 30. Então, essa aqui é nosso guia, e nós vamos, então, fazer uma breve
introdução aqui, espero que seja breve mesmo, porque a gente já está no avançar do nosso tempo. Então, vamos seguir adiante. Se algum irmão tiver alguma pergunta, e vejam, Agostinho dizia que quem pergunta quer ensinar, ok? Então, aqui se você realmente tiver uma pergunta, uma dúvida, você pode fazer. Se tiver mais questões que você queira conversar, talvez não vá dar tempo para conversar nessa aula, mas pode ser que após a aula a gente tenha um pouco de tempo e nos domingos seguintes. Então, seja bem específico para que possamos avançar. Então, esse aqui é o acróstico. Então, eu não sei se a luz poderia ser apagada aqui ou isso é complicado, gente. Bom, ali é para ter uma tulipa, tá? Desenhada no lado direito da imagem. Nós temos aí, então, os 5 pontos que formam tulip por conta de 5 distintivos doutrinários que foram elaborados como resposta, e a gente vai ver depois de onde, então, eles se formaram. O primeiro ponto, então, se refere à total depravação. O segundo ponto se refere à eleição incondicional. O terceiro ponto, expiação limitada. O quarto ponto, graça irresistível. Eu prefiro invencível, depois explico por quê. E o último, perseverança dos santos, ou perseverança do santo, se referindo a Deus. Então, vocês vão ver que eu traduzi certinho aqui. Vou passar para o próximo aqui. Está aí a tradução. Talvez esses termos sejam estranhos para quem nunca ouviu falar sobre isso, mas eles são bem comuns dentro do linguajar da teologia reformada, né? Total depravação, a gente vai explicar o que significa. Nós vamos tratar hoje sobre o primeiro ponto. E vejam, irmãos, nem tudo que nós vamos tratar hoje vai abarcar quase todas as dúvidas que vão surgir aqui. Muita coisa provavelmente vai surgir à medida que a gente vai avançando. Então, eu não vou tratar hoje sobre expiação limitada, eu não vou tratar hoje sobre eleição incondicional, nem sobre graça irresistível, e nem sobre perseverança dos santos. Contudo, é importante vocês perceberem como a Bíblia ela se conecta com os textos bíblicos, e mesmo sem que nós falemos diretamente sobre esses assuntos, nós mesmos devemos fazer esse exercício de começar a conectar as palavras, a palavra de Deus com os outros textos que a gente já tem em mente. Ok? Alguma dúvida ou pergunta aqui? Então, vamos seguir adiante. Introdução. Aqui diz um pequeno trecho como é que foi elaborado, isso de onde surgiu, né? Estes 5 pontos foram formulados como resposta. Essa aqui é uma adição minha aqui para explicar o que quer dizer isso. Pelo sínodo de Dort. Dort, já ouviram falar da banda Dort? Alguém já ouviu falar? Pois é, gente, é daqui que vem esse nome. Isso fica, Dort, ou Dordrecht, como se fala em holandês, fica na Holanda. Tá? Esse sínodo foi convocado pelos Estados Gerais da Holanda. Não tinha esse nome ainda, tá, gente? A gente está fazendo um anacronismo, porque não era bem o que se chama de Holanda. Seriam Países Baixos, ali tinha um problema com a Espanha no sul e alguns países, Flandres, toda aquela região lá, mas a gente vai chamar de Holanda para ficar mais fácil, ok? Naquela região ali. Então, um sínodo de Dort, convocado pelos Estados Gerais e composto por um grupo de 84 teólogos e 18 representantes seculares, ou seja, gente do meio eclesiástico e gente do meio secular. Quando a gente fala de magistrados, normalmente é isso que a gente está se referindo aqui, são os governantes. E isso era muito importante porque, imagine, na época de reforma protestante, o que acontecia na Europa? Muitas desavenças, brigas, haviam conflitos religiosos, então havia um interesse político também para que houvesse pacificação naquela região. E começou, então, a ter problemas por conta dessas divergências que surgiram ali. Então, 84 teólogos e 18 representantes seculares, ou os magistrados. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça,
Inglaterra e outros países da Europa reunidos em 154 sessões, desde 13 de novembro de 1618 até maio de 1619. Por que é importante mencionar isso daqui? Veja, um sínodo aqui nesse sentido tem mais a ver com um concílio geral da igreja. Não era só a igreja da Holanda que estava envolvida. A Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa estavam representados. Então, essa era uma questão que atingia o mundo protestante, especialmente a ala reformada. E isso é importante porque depois desse sínodo de Dort vai gerar o que se chama de cânones de Dort, que junto com a Confissão Belga, que fazia parte da Holanda na época, naquela região ali, mais o Catecismo de Heidelberg, que pertence à Alemanha, esses 3 documentos, eles vão formar um documento identitário dos reformados continentais. São aqueles que são da Europa continental. Quem não é da Europa continental são os presbiterianos, aqueles que são da Escócia. E, então, os reformados têm 2 documentos, 2 passaportes. Se você quer se apresentar como reformado, ou você apresenta a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos, ou você vai apresentar os cânones de Dort, mais a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Esses são os 2 passaportes reconhecidos internacionalmente e eclesiasticamente e intraconfessionalmente entre as igrejas reformadas. Por isso é importante, não foi uma coisa isolada, algo que aconteceu num canto da Europa, mas que envolveu a catolicidade da igreja reformada. Alguma pergunta ou comentário? Obrigado, gente. Seguir adiante. Então, como é que a influência reformada chegou na região da Holanda? Vejam, eu estou usando região da Holanda por quê? Porque não era o nome de Holanda ainda, certo? O Guy, quem conhece o Guy aqui? Então, tem um xará seu muito importante na história. Guy Debré, ele escreveu a Confissão Belga, foi martirizado por conta da sua confissão, foi aluno de Calvino e de Beza, e foi pastor na região sul da Holanda, norte da França, naquela regiãozinha ali, já que seria a Holanda hoje. Então, a influência reformada começou a chegar ali através deste reformador, vamos chamar assim. O próprio Calvino chegou próximo da região lá, na época que ele se refugiou em Estrasburgo, 1538, 1541, também trouxe muita influência para aquela região. Beza, que foi sucessor de Calvino, e foi também o primeiro reitor da Academia de Genebra, que existe até hoje. Se vocês forem para a Suíça, não se chama mais Academia de Genebra, se chama Universidade de Genebra. E quem sabe francês vai saber falar melhor do que eu. Mas ela existe até hoje lá, e essa academia foi fundada por Calvino. Armínio foi aluno de Beza nessa Academia de Genebra. E depois que ele foi formado lá, e reconhecido, muito bem reconhecido, Armínio era reconhecido, inclusive, pelo seu intelecto e pela sua piedade. Veja, nós não vamos falar mal da pessoa de Armínio aqui, mas vamos apontar os seus erros, né? Ele foi indicado para ser professor de teologia na Universidade de Leiden, em 1603. Leiden fica na Holanda, Amsterdã. Então, vejam então como é que essas coisas começam a chegar ali. E o que então Armínio, né, tenta fazer? É superar o seu professor, como sempre acontece. Né? Quer dizer, eu estou imaginando isso, tá, gente? Eu estou fazendo elucubrações aqui. Mas a ideia é que ele tentou desenvolver a teologia, e ele começa, então, a questionar a confissão belga dos seus antepassados, ali do Guy Debré, o catecismo de Heidelberg, que é da Alemanha, e ao entendimento vigente reformado quanto aos decretos de Deus. Ele começa a levantar questões sobre isso. Ele falece em 1609, se eu não me engano, 1609, de tuberculose. Ele era um pastor que visitava, inclusive, pessoas que estavam infectadas pela peste
da época, muitas pessoas não queriam fazer visitas. Armínio visitava essas pessoas, mesmo sabendo que poderia morrer. E foi o que aconteceu com ele, né? Então, aqui a gente dá o mérito, a honra, nesse sentido, a ele, por ser alguém que enfrentou mesmo essas situações da sua época. Mas os alunos de Armínio, vejam, ele faleceu em 1609. 1610, eles criam, então, um documento que vai ser chamado de a Remonstrância, que quer dizer aqueles que estão protestando. São protestantes dentro do protestantismo, está vendo? Aquela coisa do protestantismo. Então, eles vão protestar contra ideias dentro do próprio protestantismo. Então, surge uma reação remonstrante, em 1610, onde, então, são elaborados 5 pontos. Vejam, quem elaborou a questão, quem fez e elaborou os pontos a serem depois trabalhados e discutidos, foram os alunos de Armínio. E vejam, nem Calvino nem Armínio estavam vivos aqui. Então, eram alunos de Armínio com alunos de Calvino. Então, não são 5 pontos de Armínio propriamente dito, e também não são 5 pontos propriamente ditos de Calvino. Mas a gente usa esses 2 nomes porque eles são 2 representantes das suas teologias, e seus alunos também dá para dizer que são bem confiáveis em reproduzir o pensamento dos seus professores. Então, em 1618, percebam então que há mais ou menos 8 anos que se passam de discussões, e 8 anos parece que são suficientes para gerar uma celeuma, um problema sociopolítico, religioso, na Holanda. E vamos pensar um pouco mais fora do nosso mundo eclesiástico. A Holanda estava debaixo de uma... Vamos falar assim, ele estava subjugado pelo rei da Espanha. A Holanda pertencia, ou queriam que pertencesse ao reino da Espanha. E Espanha, vejam, muito bem católica. Holanda, sob a influência da Reforma. Então, havia também uma preocupação de que os pontos que foram levantados por Armínio poderiam dar margem a uma volta ao catolicismo também. E a gente vai entender isso por quê, né? Então, haviam outras coisas. Alguns estavam exagerando até sobre esse medo, mas existia, de fato, essa preocupação. Então, é convocado um sínodo em 1618 até 1619, como uma resposta a estes alunos de Armínio que levantam a questão remonstrante, onde eles vão tratar sobre 5 pontos. Ok? Alguma pergunta ou comentário até aqui, gente? Alguma remonstrância? Então tá bom, vamos seguir adiante. Aqui eu ia dizer uma foto, não é uma foto, né? É uma pintura, né? Reproduzindo o local do Sínodo de Dort, que se reuniu de novembro de 1618 até maio de 1619. Veja que as pessoas discutiam teologia mesmo, não era uma coisa que ficavam lá e muita gente participando, era público, as pessoas poderiam ali fazer parte ou assistir. Então, o que era o pensamento de Armínio? E aqui a gente já começa a entrar mesmo na nossa parte mais teológica, né? O que é Armínio? Perdão, irmãos. Quando eu falar Calvino, pode ser que é Armínio, tá bom? Vocês vão saber pela teologia, não importa o nome, importa é a teologia, irmãos, ok? Não se deixem levar pelo rótulo, tá? É o conteúdo. Então, pode ser que eu me engane algumas vezes. Isso faz parte da depravação total, viu, gente? A nossa mente foi afetada pelo pecado e, às vezes, a gente esquece algumas coisas. Eu sei que tem esse tique de ficar mexendo aqui no microfone. Vamos lá. Pensamento de Armínio. Armínio, ele lecionou Romanos. Assim que, como parece que todo grande reformador ou alguém que queria entrar na área teológica, fazia palestras em Romanos, né? Agostinho, todo mundo sabe, que se converteu lendo Romanos. Lutero, quando começa a fazer as suas exposições, ao expor Romanos, acaba se convertendo. Calvino faz um comentário de Romanos,
E Armínio também é impactado por esta epístola. Só que ele já vem, vejam, ele nasce na região onde a Confissão Belga foi escrita, por um aluno de Calvino, Guido de Brès. Ele foi aluno de Beza, que foi aluno de Calvino. Então, ele já tinha todo esse arcabouço teológico, e ele começa, então, a fazer uma leitura dessa epístola de Romanos com alguns questionamentos. Por exemplo, em Romanos 7,14, alguém pode ler bem alto? Romanos 7,14. A partir daqui a gente vai começar a usar mais a nossa Bíblia. É interessante que o que Armínio está afirmando aqui sobre esse versículo, alguns vão tentar resgatar na nossa teologia moderna. Vão dizer assim, não, esse texto aqui se refere a um não crente, porém a gente vê como o Espírito Santo está agindo na vida dele. E ele começa então a entender que Romanos 7 não se refere a um cristão que está em conflito com o seu pecado, mas sim com um pecador em geral. E ele vai dizer, bom, isso mostra então que o Espírito Santo está agindo de uma maneira geral na vida de todos, inclusive aqueles que não são crentes. Então ele vai afirmar que, a partir desse pensamento, Jesus morreu por todo mundo. E que, por conta da capacidade que o homem tem, ou seja, ela não foi tão afetada pelo pecado, ele pode cooperar com a graça de Deus. E aí nós temos o que nós chamamos de sinergismo. Vocês conhecem alguma editora chamada Monergismo? Veja, interessante isso. Quando a gente fala monergismo, a gente só se lembra de uma coisa, e não é da editora, tá? A gente lembra do poder de Deus salvando o homem, onde Deus é completamente aquele que faz a obra de salvação, ele sozinho, por isso que é monergismo. Mas a gente poderia ter um monergismo do outro lado, onde o homem sozinho faz a sua própria salvação, onde ele sozinho coopera ou sozinho opera a sua própria salvação. E isso também seria um monergismo. E aqui entra aquele medo que alguns reformados tinham quanto à doutrina de Armínio, porque o catolicismo romano ensina exatamente isso. A graça, ela é um pó mágico que ajuda você a caminhar a vida cristã. Ela coopera com a sua vontade, com a vontade humana, que não foi tão corrompida pelo pecado. Então, quando nós falamos sinergismo, nós queremos falar cooperação do livre-arbítrio com a graça de Deus. É tipo 50-50. 50% Deus, 50% eu. Né? Ou, como alguns dizem, Jesus, ou Deus, dá 99 passos em sua direção, mas você precisa dar um passo. De qualquer forma, qual seja a porcentagem, sinergismo sempre será isso. Deus agindo em cooperação com a vontade humana. Não é isso que nós cremos, esse é o pensamento de Armínio, ok? Romanos 8, 29, eu não vou pedir para ler, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Nós vamos adiantar. A ideia da eleição condicional. Quando nós lemos Romanos 8, 28 e 29, nós lemos que Deus predestinou aos que de antemão conheceu, e aos que de antemão conheceu, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Ele vai dizer, bom, Deus elegeu, mas com fé prevista. Ele sabia quem iria crer, então ele escolheu esses. Romanos 9 não se refere a indivíduos, mas a grupo de pessoas. Então, quando Paulo está falando em Romanos 9 sobre Jacó e Esaú, quando ele está falando sobre Faraó, o endurecimento do coração de Faraó, o povo de Israel saindo de lá, o texto não está se referindo a pessoas individuais, mas sim a grupos. Modernamente, as pessoas afirmam, por exemplo, que Deus elegeu a igreja. E quem está na igreja, então, vai ser salvo. Se você está na igreja, você será salvo. Né? Então, uma ideia moderna dessa mesma versão. Por isso, então, logo a graça é condicional e irresistível. Ou seja, a graça ela só salva aqueles que
pelo seu livre-arbítrio, chegaram ao entendimento do amor, da misericórdia de Deus e perseveram nisso. Eles não admitem que isso é sozinho. Isso é pelagianismo. Quando eu falo que eu não preciso da graça de Deus, que eu faço isso sozinho, isso é chamado de pelagianismo. Era o que Pelágio, que era como é que se... combatente, eu ia falar não, o opositor de Agostinho, afirmava, nós não precisamos da graça de Deus. Não, o arminiano vai dizer assim, a gente precisa, mas também tem o livre-arbítrio. Então, um problema aqui que a gente já falou aqui é que essa doutrina me remetia muito ao que o catolicismo ensinava. Lutero, ele, no seu livro Do Cativeiro da Vontade, ele escreve para Erasmo de Roterdã, dizendo que Erasmo de Roterdã, um católico, foi o único que entendeu qual era a questão da reforma, que era a predestinação, que tirava da mão do Papa e da Igreja o poder de salvar. Ele disse, eu elogio você porque você foi o único que entendeu qual era a questão. É isso. Lutero dizia, a nossa vontade é como uma pedra, ela só pode cair, ela não pode se elevar. Então, essa era a questão que Armínio levantou. E quais são os desenvolvimentos posteriores? Como é que nós temos ainda um pensamento arminiano hoje em dia, por aí? Tá? O metodismo metodismo wesleyano bebeu muito sobre a teologia de Armínio. Se vocês entrarem no site da Igreja Metodista e digitarem doutrinas da Igreja Metodista, ou botarem no Google isso, vai aparecer lá um guia de doutrina, uma página lá com o que eles acreditam, e um dos pontos lá é exatamente esse aqui, graça preveniente. Que o Espírito Santo age sobre todos, independentemente, está agindo sobre todo o ser humano, mas depende do homem aceitar esse convite do Espírito. Então, o metodismo wesleyano desenvolveu muito isso, e os batistas chamados gerais. Por que chamados gerais? Porque é em oposição a um dos pontos do calvinismo, que a gente viu aqui, ou chamados pontos do calvinismo, que é a expiação particular, ou limitada. Eles são batistas gerais porque afirmam exatamente isso, que Jesus morreu por todos. E os batistas particulares, eles destoavam disso e diziam, não, Jesus morreu especificamente pelas suas ovelhas. Então, o pensamento de Armínio continua. Armínio continua sendo bem conhecido, talvez, com outros grupos teológicos. Algum comentário, perguntas? Mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Mas tem muitas implicações aqui. Okay? Então, as definições, basicamente, daquilo que nós entendemos ser pontos reformados e arminianos. É claro que existe uma discussão se arminianos são reformados ou não. Eu não vou entrar na questão aqui, porque eles tinham, de fato, um estilo de culto reformado, tinham questões reformadas na sua eclesiologia, mas eu estou colocando reformados e arminianos para ficar mais fácil para a gente distinguir. Então, depravação total. O que significa isso que nós vamos estudar hoje? É a inabilidade espiritual de todas as capacidades humanas. O homem não tem capacidade em si mesmo, intelectual, emocional ou física. Ele foi afetado pelo seu pecado, de maneira geral, completa. Os arminianos afirmam que há uma depravação, sim, mas ela é parcial. Ela é uma habilidade que foi parcialmente afetada. Então, por conta de ser uma... Vejam que a lógica é essa que eu vou tentando explicar para vocês aqui. Por ser uma depravação total, porque o homem não tem capacidade por si mesmo de se chegar a Deus, então Deus elege incondicionalmente. Isso no ponto de vista reformado. No ponto de vista arminiano, Deus prevê a fé daqueles que irão crer. Então, se Deus elege, como é que eles são salvos? Porque precisa ter expiação de pecado. De que maneira que o pecado pode ser expiado? Cristo morreu para salvar os que Deus elegeu. Na versão arminiana, é uma expiação geral, mas vejam, Cristo morreu para possibilitar a salvação de todos. E aqui a gente começa a ver uma
uma diferença bem significativa. Quando nós falamos que a morte de Jesus é suficiente para salvar, está certo. Mas ela não é somente suficiente, ela é eficiente no seu propósito. Mas não vou desenvolver hoje isso. E essa graça, então, ela é irresistível, invencível. Deus chama eficazmente, quebrando as resistências da rebeldia humana. Ora, é fato que na Bíblia a gente vê o homem sendo rebelde contra Deus. Isso fica muito evidente em muitos textos. Então, nós não estamos falando dessa resistência. Nós estamos falando daquilo que é incrível, aquilo que é surpreendente, que Deus pega um Paulo da vida, um Saulo, que perseguia a igreja, que tinha todas as qualificações para ser um grande terrorista, como de fato foi, e de repente Deus o transforma e muda o seu coração, sem que ele estivesse até esperando por isso. Paulo estava resistindo ao evangelho? Estava. Não há dúvida que ele estava resistindo. Mas em um certo momento, Deus acaba com a rebeldia do coração de Paulo. Os arminianos vão dizer, o homem, por seu livre-arbítrio, pode impedir a ação divina de salvá-lo. Nós, como reformados, também acreditamos nisso. Isso aqui não está completamente errado. Até um certo ponto, nós, como a nossa vontade humana, somos resistentes à vontade de Deus. Mas a verdade toda não é essa. É que, graças a Deus, o nosso pecado, a nossa rebeldia pode ser subjugada pela graça e misericórdia de Deus. E o quinto ponto, perseverança dos santos. Os santos, então, são os salvos por Cristo jamais irão perecer. Os arminianos, na época que foram elaborados os cânones de Dort, eles não tinham certeza sobre isso. Eles dizem, há uma possibilidade de perdição dos que foram salvos, mas a gente não tem bem certeza, a gente precisa estudar melhor esse ponto. Então, os arminianos dessa época não chegavam a afirmar que o crente pedia salvação, mas acreditavam que talvez pudesse perder a salvação. Muitos arminianos hoje afirmam isso, né, que perde a salvação, ou se chamam arminianos assim, ok? Eu coloquei aqui só um postulado. Isso está no cânone, ou nos cânones de Dort, tá? Vocês podem acessar isso no site Monergismo, ou outros sites, vocês vão encontrar, é só digitar, cânones de Dort. Muito interessante esse documento, porque lá apresenta qual era a demanda, a questão que era colocada e a resposta. Então, tem lá os textos dos alunos de Armínio e, ao lado, a resposta. Então, num dos itens aparece isso aqui, erro 4. E quando eu escrevi isso, até eu ri sozinho, porque eu lembrei do erro 404, né? Quando você digita, você lembra do erro 404. É mais ou menos isso que aconteceu aqui, viu, gente? A afirmação do postulado arminiano. Tá? Não são minhas palavras, não são palavras de calvinistas, são palavras dos próprios arminianos. Abre aspas. O homem não regenerado não é realmente ou totalmente morto em pecados, ou privado de toda capacidade para fazer o bem. Ele ainda pode ter fome e sede de justiça e vida, e pode oferecer sacrifício de espírito contrito e quebrantado que agrada a Deus. Não é uma coisa tão esquisita isso, gente? Dizer que o homem não regenerado, aquele que não nasceu de novo, ele pode oferecer sacrifício contrito e quebrantado que agrada a Deus. Esse tipo de questão que estava sendo discutida na igreja. E aí, então, os reformados vêm e respondem isso. Refutação. De novo, item por item, né? Estas afirmações são contrárias ao testemunho claro da Escritura. Aí, os versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aqui há uma afirmação refutando o erro de que, de fato, nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos. Outro texto de Gênesis 6, 5, que aparece depois também ecoado lá em Gênesis 8, 21, que o coração, né, o mal, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ou da humanidade.
Além do mais, somente os regenerados e os bem-aventurados têm fome e sede de libertação da miséria e da vida e oferecem a Deus um sacrifício de espírito quebrantado. Salmo 51, 19 e Mateus 5, 6. Vejam, os arminianos falando que era possível alguém não regenerado se aproximar de Deus e oferecer alguma coisa agradável a Deus. Aí vem o pessoal da Igreja Reformada, não. Isso não está de acordo com a palavra. A Bíblia fala que nós nascemos em delitos e pecados. A Bíblia fala que o nosso desígnio do coração é continuamente mau. E outros textos. Então, essa era a questão que estava sendo levantada. Romanos 3, 10 a 12 é um bom resumo, então, do que é essa depravação humana. Eu vou ler esse texto, porque esse texto aqui nós temos de ler. É um daqueles textos que não podem passar em branco. Abram a Bíblia de vocês, por favor, na Epístola de Paulo a Romanos, capítulo 3, versos 10 a 11. Lembrando, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, argumentando como é que a salvação se dá, de que maneira alguém pode ser salvo. Vejam as afirmações do apóstolo, que é aquele que fala inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Versículo 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Depravação total tem a ver com essas afirmações de total incapacitação. Primeiro, nesse pequeno trecho, nós vemos que o homem é universalmente mau. Não há nenhum justo, não há nada que me recomende a Deus. 2, todos são espiritualmente ignorantes. A gente vê isso também lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que fala que o homem natural não compreende das coisas do Espírito. Aqui diz que não há quem entenda. O homem, no seu estado natural após o pecado, caiu nessa depravação total, onde ele não é justo e o seu intelecto foi atingido. 3, rebelde. Não há quem busque a Deus. E aqui é muito interessante isso, gente. Às vezes a gente acha que o homem natural quer ser salvo. As pessoas querem ser salvas. As pessoas estão clamando pelo Evangelho. Não. O que acontece quando Adão peca? Qual é a atitude dele? É de suplicar socorro a Deus? Quando ele peca, ele foge, se esconde, mente e ainda coloca a sua culpa sobre a sua esposa. E de uma quase maneira blasfema, se é que já não é blasfema, no próprio Deus. A mulher que tu me destes, me fez pecar. O estado natural do homem é rebeldia. Não é alguém que está clamando por misericórdia a Deus. Ele não quer Deus, ele se afasta de Deus. Ele não procura o Evangelho. Ele não quer, ele não é justo, ele não quer entender, ele não entende, e ele também não busca a Deus. Isso é o que nós queremos falar com depravação total. O seu intelecto foi atingido, a sua santidade no seu estado de imagem de Deus foi atingido, e a sua vontade foi atingida. Aí, a consequência, ele é obstinado, todos se extraviaram. 5, espiritualmente imprestáveis, a uma se fizeram inúteis. E o 6, como consequência disso tudo, moralmente corrupto, não há quem faça o bem. Mas como? Eu não faço bem? Eu não sou bom? Mas depende de qual parâmetro você está utilizando. Deus requer que todas as obras sejam feitas para a sua glória. E que a nossa mente e que as nossas emoções sejam 100%
feitas para a glória de Deus. Isso é impossível. O único que viveu uma vida perfeita dessa forma foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Só um que é bom. Nós não somos bons. Então, Jesus nos chama de maus, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, nós somos chamados de maus. Então, quando a gente está falando de depravação total, nós estamos falando nesses aspectos. Não é que nós não tenhamos condições de fazer alguma coisa, mas é que tudo em nós está manchado pelo pecado. Dúvidas? E também sempre pervertendo todos os objetivos do que Deus criou, né? Se nós fomos criados à imagem de Deus, acabamos tirando Deus do trono e onde nós nos idolatramos. Nós achamos que nós temos alguma capacidade de fazer alguma coisa por nós mesmos, né? Mas é exatamente todas as áreas da nossa criação, do nosso ser, foram afetadas pelo pecado. Alguém levantou a mão lá no fundo? Uhum. Tem dialetos aqui que a gente precisa entender. Quando a gente fala que não há livre-arbítrio, por exemplo, a gente não quer dizer que o homem não seja responsável pelos seus pecados. E aí, no meio reformado, a gente chama de livre agência. Quando a gente fala que não há ação do Espírito Santo sobre o incrédulo, no sentido de salvação, a gente não quer dizer que não há ação do Espírito Santo em áreas para que ele possa ser um melhor cidadão. Ele age, de alguma forma, mitigando ou fazendo o mal ficar refreado, né? Pessoal, deu meio-dia aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Primeiro ao nosso presidente aqui, se eu posso fazer uma proposta aqui. Ficar mais 10 minutos aqui e aqueles que quiserem sair. Eu acho que eu consigo. Eu tenho mais 5 slides aqui. Ok. Vejam só, irmãos, aqueles que quiserem sair, estão liberados para sair. E aqueles que quiserem continuar, podem continuar aqui, então, que a gente vai seguir adiante, ok? Oi. Se for bem breve. Certo. O sino de Dort foi levantado especialmente pela questão dos decretos de Deus e da salvação. Esse foi o motivo. Ok? Vamos passar, então, adiante aqui. Essa imagem aqui, então, fazendo referência ao que a nossa confissão fala a respeito do
da depravação total. Confissão de Fé, capítulo 6, parágrafo 2 diz assim: por esse pecado de Adão, eles, a humanidade, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Veja, é tão interessante quando a gente lê a confissão, e eu faço questão de enfatizar sempre primeiro os textos bíblicos, né? Porque as linhas que estão aqui são praticamente versículos bíblicos que foram organizados num parágrafo. Onde é que a gente vê mais ou menos isso? Efésios 2, versículos 1 a 3. Vamos ver isso rapidamente lá. Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí olha só o que foi afetado por conta da queda, por conta do pecado de Adão. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo o quê? A inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a descrição, o raio-x que a palavra de Deus nos dá aqui, é de que nós espiritualmente estamos mortos, que a inclinação do nosso coração é pecaminosa, que nós estamos com a nossa mente corrupta e que, além disso, fazemos ainda a vontade do próprio príncipe das potestades. Ou seja, pensem, alguém que tem o seu próprio coração corrupto, alguém que tem seu intelecto afetado, suas emoções, a sua vontade, e ainda assim está debaixo do reino das trevas, a não ser por um poder maior, é possível que esta pessoa, então, de fato, venha a ser trazida a Deus. Nós temos outros textos aqui que falam sobre isso. Jeremias 17:9 fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Tem vários textos que dão uma fotografia, um raio-x, uma tomografia do nosso coração. E lembre-se, coração na Bíblia não é só a emoção, é o nosso intelecto. Nós temos naturalmente a rebeldia. Essa é a questão do pecado. A rebeldia de resistirmos à vontade de Deus. Não é só porque nós não cremos, é porque nós não queremos crer. Jesus falou isso, por exemplo, em João 5:40. Ele diz assim: vocês não querem vir a mim, vocês não querem vir. Vocês me rejeitam, vocês não querem. Por quê? Porque o coração do homem rejeita esta vontade de seguir a palavra de Deus. A nossa confissão continua afirmando: dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Vejam, o mal não vem da sociedade, o mal não vem simplesmente porque alguém me ensinou isso. Jesus afirma em Mateus 15:19, alguém pode abrir esse texto, por favor? Esse precisa ser lido. Todos precisam, mas especialmente este, onde fica muito claro sobre o estado do coração humano. Mateus 15:19, bem alta voz. Da onde surge o mal que atinge o nosso próprio coração? Do pecado. É uma fonte aberta, pululante, que afeta o nosso ser de uma maneira completa. Então, não é a educação que vai melhorar o ser humano. Não é ensinar sociologia, filosofia, embora essas coisas sejam boas e tenham o seu lugar,
Não é isso que reforma uma sociedade. Não é isso que vai mudar a sua família. Não é isso que vai mudar a sua vida. É somente a ação sobrenatural de Deus fazendo o inverso disso que está escrito aqui, tornando seu coração disposto e desejoso e inclinado a buscar todo o bem que procede de Deus. Eu vou rapidamente avançando aqui, irmãos. Tenho 3 minutos para encerrar. A nossa confissão também afirma sobre o estado pecaminoso do homem. Todo pecado, tanto o original, aquele cometido por Adão, como o atual, ou seja, aquele que nós cometemos hoje por consequência de sermos nascidos filhos de Adão, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Texto pesado esse. Marque um dos textos para vocês lerem aí, depois, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. É um dos textos que ilustra isso muito bem. Por que esse texto aqui também é importante? Porque muitas das vezes a gente pensa, bom, se o homem nasceu no seu estado de pecado, completamente corrompido em todas as suas faculdades, então ele não é culpado diante de Deus. Que culpa eu tenho se Adão pecou e se eu nasci em pecado? Veja, é natural esse raciocínio. Muitas pessoas pensam assim, bom, isso não é minha responsabilidade. Se eu sou pecador, então eu não preciso fazer nada, é Deus que me criou assim. Mas pense no seguinte, se você tem uma dívida impagável, o fato de você não ter como pagar essa dívida torna você isento de pagá-la? Talvez alguém poderia pensar que sim, mas juridicamente, de maneira bem ao pé da letra, se a gente for pensar, se eu tenho uma dívida impagável, ainda que eu não tenha como pagar esta dívida, eu sou pecador, eu sou devedor, eu devo pagar essa dívida. Essa é a tragédia da miséria humana, no qual a humanidade caiu por conta do pecado de Adão. Essa é a miséria, essa é a tragédia, que todos nós, a cada dia, aumentamos mais a nossa dívida, porque nós somos pecadores, porque nós trazemos sobre nós a condenação de Adão e a sua natureza pecaminosa. Nós não temos como nos libertar disso, a não ser que algo externo a nós interaja. Uma boa ilustração, e eu tenho 1 minuto para isso, aliás, agora tenho 0 minutos, é essa. O arminianismo e várias ideias sobre o estado do homem no seu estado sem Deus é o seguinte, eu já passei essa ilustração aqui e vou passar de novo, prestem bem atenção. Vocês estão lendo a frase aí, né? Quando alguém está na beira de um abismo, ele está mais ou menos assim, aquela imagem de alguém que está assim balançando. A ideia é que essa pessoa está em grande perigo, e de fato ela está em grande perigo. Só que a Bíblia apresenta o homem já em queda livre. Ele não está na beira do abismo quase caindo, ele já está caindo. O seu pecado, a sua corrupção, já o levou para o abismo. O Evangelho é quando Deus interpõe a sua mão, interrompendo e mudando a trajetória trágica deste que estaria sendo levado diretamente para a condenação. Então, a ideia é que talvez, se vocês puderem guardar essa imagem, depravação total é alguém completamente, inteiramente em queda livre, com todas as suas faculdades mentais, espirituais, emocionais, tudo em direção ao pecado. Ele não quer obedecer a palavra de Deus. Não é você jogar uma boia para ele que está se afogando. Ele não quer essa boia, ele quer se afogar. Ele quer ir lá para baixo. Ele não aceita nenhuma corda, ninguém. Ele não quer ninguém. Ele quer simplesmente continuar caindo. Essa é a tragédia que Romanos 3, por exemplo, nos apresentou.
E por isso, como é que a gente pode terminar essa aula? E você? Quando falarem mal de você, e aqui a gente está lembrando então o que o reverendo Mateus mencionou antes. Não fique chateado porque você, ou pois você é muito pior do que eles pensam. Nós somos muito piores do que nós mesmos, às vezes, pensamos de nós mesmos. Por quê? Porque o nosso coração, a não ser pela graça e misericórdia de Deus, ele inventa pecados, ele cria pecados. E nós, às vezes... E o pior, irmãos, nós pecamos porque nós queremos pecar. Ninguém peca porque não quer pecar. Todos nós pecamos porque queremos. Essa é a tragédia. Mas porque Deus muda o nosso coração, é que nós podemos ter essa esperança aqui. Cristo é a sua esperança. Veja as palavras de Jesus. Leiam depois em casa Romanos 8. Todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. A sua vontade é aprisionada. Qual é a única forma de liberdade que ele pode ter? Esperança. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho não é sua vontade, não é sua boa intenção, não é nada, é Jesus. O Filho tem que libertar a nossa vontade cativa ao pecado e à condenação que nós merecemos por Ele. E aonde é que fica a nossa esperança, então? No final, quando Jesus fala assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Você pode pensar, bom, mas se então só Jesus pode salvar, se é só Deus que pode fazer isso, o que resta para mim? Veja, se você é de Deus, você vai procurar o Senhor. Você vai se arrepender dos seus pecados, você vai clamar misericórdia para que Deus salve. Spurgeon, que foi citado antes aqui, disse, não há ninguém no inferno que clamou misericórdia a Deus e deixou de ser salvo. Porque todos aqueles que são de Deus, em algum momento vão ouvir a palavra, vão se arrepender e crer. Isso não quer dizer que o pecado vai ser retirado completamente, mas que a sua vida vai ser inclinada agora em direção a Deus. Ok, irmãos? Podemos orar? Vamos ficar em pé. Passei 4 minutos, meus irmãos. Perdoem-me. Vejam, depravação total na prática. Não consegui cumprir com a minha palavra aqui. Peço misericórdia dos irmãos também. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer porque, mesmo nascidos em pecado e concebidos em pecado, como diz Davi, mesmo assim o Senhor nos regenerou por meio de Jesus. Obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz para que o Espírito Santo agisse em nós de maneira eficaz, de forma que os nossos corações, mentes e vontades sejam volvidos a Ti, Senhor. E Te rogamos, Senhor, que continue fazendo essa obra em nós. E naqueles ainda que não têm esse desejo, Senhor, se assim for a Tua vontade, Senhor, que o Senhor transforme esses corações. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Estão liberados, irmãos.